Bom, falar da minha trajetória no Departamento de Artes Cênicas da UNB, na verdade tem que ser falado um pouco não, bastante antes. Eu tenho, historicamente, uma trajetória de aproximação, distanciamento. Por que aproximação? Porque eu sempre tive uma relação muito próxima com professores, diversos alunos, diversas alunas, diversas professoras do departamento, historicamente. Eu era professor na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes durante mais de 20 anos. Sou da primeira geração dos atores e atrizes que criaram o teatro brasiliense, praticamente. Nós somos da década de 1970 e quando eu fui para o Dulcina, eu tive sempre essa aproximação e distanciamento do departamento. Era distante institucionalmente, até porque o Departamento de Artes Cênicas e Faculdade Dulcina de Moraes dialogavam muito pouco na época, como continuam dialogando muito pouco até os dias de hoje. Mas eu tinha uma proximidade muito grande com pessoas do departamento. João Antônio, Márcia Duarte, Fernando Vilar, Gisele Rodrigues, muita gente que eu convivi historicamente, né, na cidade. Aí, com o passar do tempo, eu fui me aproximando um pouco mais, até pela presença do José Mauro Barbosa, querido amigo José Mauro Barbosa, que a gente sempre teve uma carreira muito próxima um do outro. O José Mauro foi professor no Dulcina, nós fizemos teatro juntos e me aproximei um pouco mais até que eu entrei para o departamento em 2006, inicialmente como professor substituto, depois fiquei um período como professor voluntário por um ano e pouco, porque eu era coordenador do curso Pró-Licenciatura em Teatro à Distância e queria continuar fazendo essa coordenação, uma coordenação que eu exerci durante todo o período do curso, os 5 anos do Pró-Licenciatura, eu fui o coordenador. Me aproximei em 2006, fiquei esse período como professor voluntário e em novembro de 2008 me tornei professor efetivo no departamento. Uma trajetória que eu considero extremamente profícua, uma trajetória que eu considero extremamente importante. Inicialmente teve um certo estranhamento por parte de um grupo de estudantes com a minha maneira de trazer reflexões mais decolonialistas em relação às práticas artísticas, às práticas cênicas, mas logo em seguida a aceitação foi total e eu posso dizer que eu tenho uma trajetória muito bonita no departamento de acolhimento. Fui muito bem acolhido pelos colegas, pelas colegas, pelo corpo de servidores e servidoras, pelos estudantes, pelo corpo discente, pelas estudantes, por todo o corpo discente, na verdade. E isso me aproxima cada vez mais do departamento. Hoje eu digo que eu tenho o privilégio de fazer parte de um departamento extremamente acolhedor, num sentido bastante interessante inclusive em relação
àquilo que a gente considera que seja a universidade, né? Uma universidade que é historicamente muito elitista, muito voltada para os centros e dissociado das periferias, uma coisa que a gente sente uma diferença no Departamento de Artes Cênicas. Então essa minha trajetória eu considero muito bonita por causa dessa relação que eu acabei estabelecendo com colegas, professores e professoras, com o corpo discente, com servidores e servidoras, com as pessoas que se relacionam com o departamento. Digo que eu sou uma pessoa muito, muito feliz na minha relação com o departamento hoje, até porque sou muito acolhido, humanamente falando e esteticamente falando também, academicamente falando também, né? Quanto à reverberação do departamento junto à sociedade, digamos assim, no Distrito Federal, eu penso que é uma luta permanente por aperfeiçoamento. Eu acho que no mesmo caminho que segue a Universidade de Brasília hoje, eu acho que o departamento tem seguido uma busca de uma aproximação maior com a sociedade. Eu ainda considero que a universidade como um todo, não só a Universidade de Brasília, mas a instituição universidade no Brasil ainda é distante das comunidades, ainda é muito distante. Não seria muito diferente com o departamento. Eu considero que essa distância se dá por uma razão muito simples. Não é que a universidade não fale com a sociedade, ela fala, mas a sensação que eu tenho com o passar do tempo, com as demandas que eu escuto, com os debates que eu percebo, tanto na sociedade quanto de estudantes do corpo discente, é de que a universidade fala para a sociedade, mas é quase que como se fosse uma via de mão única. É a universidade falando para a sociedade. Eu considero que a universidade ainda escuta muito pouco a sociedade. Ela ainda responde muito pouco às demandas sociais. E o departamento, eu acredito que está numa batalha muito grande para reverter. Eu já tenho alguns anos que eu percebo essa batalha, essa luta para reverter um pouco esse meio que destino da universidade, né? As pessoas que têm vindo para o departamento têm, de alguma maneira, se colocado para reverter esse quadro. É uma luta permanente, é uma luta que não se restringe a uma forma de dialogar com a sociedade, mais falando para a sociedade, mas também tentando escutar. Penso que nós estamos vivendo um momento, por exemplo, que discutir através de um seminário como Renova 100, por exemplo, é de extrema importância, porque é através de ações desse tipo que a gente vai reconhecer cada vez mais aquilo que a sociedade demanda da gente. E penso que nós estamos num momento em que as uniepistemologias não respondem mais às demandas. Considero que os grupos de resistência femininos, LGBTQIA+,
negros, movimentos de negros e negras, movimentos dos grupos dos povos originários, de pessoas com deficiência, de idosos e idosas, da infância e adolescência, tem ampliado muito as suas demandas sociais. Isso, de alguma maneira, tem reverberado no departamento. É impressionante o quanto a gente percebe, com todos os ruídos que isso tem gerado nos últimos tempos, é claro, sem deixar de reconhecer que ainda existem muitos ruídos em relação a isso, mas é impressionante, por exemplo, a gente perceber uma atuação cada vez mais forte dos grupos de resistência LGBTQIA+, dos grupos de resistência femininos, femininos negros, das negritudes, de pessoas com deficiência, cada vez uma presença maior no departamento, seja através de cursos, seja através dos cursos, seja através da extensão. De alguma maneira, essas pessoas estão ampliando a sua presença no departamento. Então, a compreensão que eu tenho desse diálogo do Departamento de Artes Cênicas com o Distrito Federal, de uma necessidade de ampliação, mas também de reconhecimento de que isso tem sido um esforço permanente, contínuo, dos seus corpos docente, discente, de servidores e servidoras, para que esse diálogo se amplie e tenha uma aproximação cada vez mais, principalmente com as demandas sociais. Isso não é possível deixar de reconhecer que o departamento tem feito um esforço hercúleo para que essas coisas se solucionem cada vez mais. Assim eu vejo esse diálogo. Ainda um distanciamento, ainda um departamento que fala muito para a sociedade, mas que está numa batalha, numa luta muito forte para tentar também escutar, para estabelecer um diálogo efetivo, sem hierarquização de parte a parte. Assim eu vejo essa repercussão do departamento. Bom, falar da minha trajetória no Departamento de Artes Cênicas da UNB, na verdade tem que ser falado um pouco não, bastante antes. Eu tenho, historicamente, uma trajetória de aproximação, distanciamento. Por que aproximação? Porque eu sempre tive uma relação muito próxima com professores, diversos alunos, diversas alunas, diversas professoras do departamento, historicamente. Eu era professor na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes durante mais de 20 anos. Sou da primeira geração dos atores e atrizes que criaram o teatro brasiliense praticamente. Nós somos da década de 1970 e quando eu fui para o Dulcina eu tive sempre essa aproximação e distanciamento do departamento. Era distante institucionalmente, até porque o Departamento de Artes Cênicas e Faculdade Dulcina de Moraes dialogavam muito pouco na época, como continuam dialogando muito pouco até os dias de hoje, mas eu tinha uma proximidade muito grande com pessoas do departamento. João Antônio, Márcia Duarte, Fernando Vilar, Gisele Rodrigues, muita gente que eu convivi historicamente, né, na cidade. Com o passar do tempo, eu fui me aproximando um pouco mais, até
pela, pela presença do José Mauro Barbosa, querido amigo José Mauro Barbosa, que a gente sempre teve uma carreira muito próxima um do outro. O José Mauro foi professor no Dulcina, nós fizemos teatro juntos e me aproximei um pouco mais até que eu entrei para o departamento em 2006, inicialmente como professor substituto, depois fiquei um período como professor voluntário por um ano e pouco, porque eu era coordenador do curso Pró-Licenciatura em Teatro à Distância e queria continuar fazendo essa coordenação, uma coordenação que eu exerci durante todo o período do curso, os 5 anos do Pró-Licenciatura, eu fui o coordenador. Me aproximei em 2006, fiquei esse período como professor voluntário e em novembro de 2008 me tornei professor efetivo no departamento. Uma trajetória que eu considero extremamente profícua, uma trajetória que eu considero extremamente importante. Inicialmente teve um certo estranhamento por parte de um grupo de estudantes com a minha maneira de trazer reflexões mais decolonialistas em relação às práticas artísticas, às práticas cênicas, mas logo em seguida a aceitação foi total e eu posso dizer que eu tenho uma trajetória muito bonita no departamento de acolhimento, fui muito bem acolhido pelos colegas, pelas colegas, pelo corpo de servidores e servidoras, pelos estudantes, pelo corpo discente, pelas estudantes, por todo o corpo discente, na verdade. E isso me aproxima cada vez mais do departamento. Hoje eu digo que eu tenho o privilégio de fazer parte de um departamento extremamente acolhedor, num sentido bastante interessante inclusive em relação àquilo que a gente considera que seja a universidade, né? Uma universidade que é historicamente muito elitista, muito voltada para os centros e dissociado das periferias, uma coisa que a gente sente uma diferença no departamento de artes cênicas. Então essa minha trajetória eu considero muito bonita por causa dessa relação que eu acabei estabelecendo com colegas, professores e professoras, com o corpo discente, com servidores e servidoras, com as pessoas que se relacionam com o departamento. Digo que eu sou uma pessoa muito, muito feliz na minha relação com o departamento hoje, até porque sou muito acolhido, humanamente falando e esteticamente falando também, academicamente falando também, né? Falar de prospecção é muito difícil, né? Falar de futuro, acho praticamente impossível falar de futuro. A gente não sabe o que será o amanhã. Mas, para mim, uma coisa é inegável. Mesmo com esses movimentos de retrocesso, de tentativa de consolidação dos movimentos conservadores que tem acontecido no Brasil nos últimos tempos, eu acredito que é impossível uma não consolidação dos grupos de resistência cada vez maior.
Eu penso que a universidade terá cada dia mais a presença de pessoas antes quase que indesejadas dentro da universidade. Isso é inegável. E dois movimentos eu considero extremamente importantes para essa ampliação, e no futuro isso vai se consolidar cada vez mais. Primeiro, o movimento de decolonização acadêmica. Eu acho que o pensamento decolonial ele tem tomado conta. E o segundo é um complemento, é complementar a essa decolonialidade. É a ideia de que as pluriepistemologias vão ocupar cada vez mais o lugar dessa uniepistemologia que foi sempre condutora da universidade como espaço de pensamento. Eu acredito que a universidade terá que obrigatoriamente se tornar cada vez mais pluriepistemológica, menos etnocêntrica, cada vez mais. Aí falar em relação ao corpo discente, ao futuro do corpo discente, na verdade só o futuro poderá dizer. A gente sabe que a demanda será cada vez maior por essa decolonialidade, por essa imposição de uma decolonialidade, porque nós fomos duramente colonizados por um pensamento uniepistemológico e cada vez mais eu acredito que as demandas irão impor um novo pensamento, uma nova maneira de pensar a universidade, uma nova maneira de se relacionar, as novas tecnologias, a presença da internet, a presença da educação à distância, tudo isso serão com certeza forças para uma transformação cada vez maior da universidade como espaço democrático que terá que obrigatoriamente acolher a sociedade na sua pluralidade, na pluralidade das suas singularidades, tanto individuais quanto coletivas. As singularidades individuais das pessoas que irão cada vez mais procurar a universidade e a singularidade dos grupos, das coletividades que irão, com certeza, como movimentos de resistência, se impor cada vez mais nos lugares de atuação, principalmente dentro da universidade e, como consequência, no Departamento de Artes Cênicas. Muito agradecido.